E aí, contador inteligente? Meu nome é Luciano Macário, sou o CEO do Escritório Inteligente, mas isso você já sabe. O canal traz para você soluções, campo de visão, né? Qual é a nova ótica da contabilidade moderna e sempre com a metodologia com e não para. Então veja, eu estou aqui, a equipe separou alguns pontos críticos que os meus clientes barra a minha audiência gostaria de ver em reflexão. E o tema de hoje, pessoal, é como transformar o meu escritório mais lucrativo do que os meus concorrentes. O tema é bom, o tema é polêmico, então se você está pronto para descomplicar, então bora, pessoal. Bora, let's go. Bom, vamos lá, vamos falar sobre lucratividade, né? A contabilidade, ela é uma ação muito poderosa dentro do nosso país. E para falar a verdade, ela é uma ação bem poderosa mundialmente falando. Mas o que a contabilidade tem que é ouro? É a recorrência. Então, para você que quer ter mais lucratividade, eu acho que o primeiro ponto de reflexão é: trate o seu cliente da melhor maneira possível, porque a retenção é o seu maior ouro de lucratividade. Então, para você que busca e tem como regra aqui o lucro, vamos entender de verdade o que é lucro. Então, para contabilidade, lucratividade é aquilo que sobra no final do mês? Geralmente as pessoas olham assim, né? Ah, Luciano, eu tenho 2.000 lá na minha conta, então eu tenho 2.000 de lucro. Não é assim que se vê lucratividade, tá? Só que a pergunta do meu colega aqui, com certeza, ele quer saber como ser mais poderoso que os coleguinhas, como ser mais poderoso que os concorrentes, ou talvez, por que hoje ele cobra 500, outros cobram 700, ou por que as pessoas cobram até menos que ele e tem mais lucro? Vamos mergulhar sobre isso aí. Então, o primeiro ponto é o seguinte: eu gosto de falar muito de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. E pessoas, pessoal, dentro da sua fábrica, da sua indústria de serviço, é onde está o seu foco de perda maior. Quando você fala de uma indústria real, sei lá, uma indústria que faz copo, fica muito mais fácil onde você perde dinheiro, né? Você está perdendo dinheiro quando quebrou, perdas e danos. E no prestador de serviço, onde está o foco de perda de dinheiro? Está no colaborador que trabalha errado. Dentro do Escritório Inteligente, nós ensinamos a alta performance, por exemplo, né? O que é alta performance? Como trabalhar mais com menos. Como faturar mais com menos. Então, o time que você tem hoje é o time que tem que performar mais. Pô, Luciano, mas trabalhando mais horas? Muito pelo contrário. Usando a tecnologia a seu favor para que você trabalhe menos e lucre mais. Com a ação exponencial, com a ação com o advento tecnológico, essa é a linha de raciocínio principal que você deve ter aí. Como eu vou ter mais lucro que os meus concorrentes? Usando tecnologia a seu favor. Pô, Luciano, mas se eu contratar mais tecnologia, eu não estou gastando mais? Depende. Você tem que equalizar o seu custo e não despesa. Veja o interessante que é, por exemplo, o Integra Fácil, que tem aqui dentro do Escritório Inteligente. Para você que ainda não conhece, o Integra Fácil, ele converte qualquer sistema financeiro do mundo em contabilidade em tempo real. Veja, o seu time, quanto tempo leva para ele digitar isso aí? Isso é só um exemplo clássico para você entender onde está lucratividade também. Tem muita gente que fala assim, não, lucratividade é ter mais cliente, é mais dinheiro. Claro que é, mas o primeiro passo é, qual é o dinheiro que está aí na sua mesa? Dinheiro na mesa significa produtividade errado, esforço errado. Você não está colocando o seu time num patamar necessário de lucratividade, trabalhando mais com menos. Refletindo então, se você tem um time na contabilidade aí de 3 pessoas, quantos clientes essas 3 pessoas conseguem fazer hoje? Vou imaginar que essas 3 pessoas fazem 100 clientes. Elas fazem 100 clientes sobrando, passando, você precisa pagar hora extra, a sua contabilidade fica atrasada, você é seguro e tranquilo com essas 3 pessoas que fazem 100? Então, o primeiro passo é você organizar a sua casa para a lucratividade. Veja, essas 3 pessoas hoje têm que sobrar tempo. Ah, Luciano, eu não vou ficar com um time que sobra tempo. Vai sim. Por quê? Porque você está buscando mais clientes
com o mesmo time. É interessante isso aí, tá, pessoal? Que ao longo da minha carreira, eu venho da tecnologia, é claro, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: pô, Luciano, vou perder meu emprego, porque o que você está oferecendo vai matar o que eu faço. Eu falei: muito pelo contrário. Porque eu estou ensinando você a não ser robô. Porque se você pega lá, por exemplo, o extrato, você digita o extrato, depois você concilia o seu próprio extrato, o seu próprio erro. Isso é um trabalho de robô. Onde está o protagonismo? Onde está aquilo que agrega valor? Que é quando você se comunica com o seu cliente. Então vamos lá, pessoal. Lucro. O lucro, primeiro, está quando você organiza a sua casa e tem aptidão ao exponencial. Tem aptidão a de verdade gerar aquilo que mais importa para você. Estabilidade para com o seu cliente e lucratividade. Por que eu falo isso? Porque não adianta nada você vender para um monte de gente, ficar com a sua contabilidade atrasada e quando for acionado, você não está na mesma página que ele. Pessoal, lucro tem a ver com aquilo que de fato você performa em alto nível. Lucratividade é uma empresa que funciona. Primeiro passo para você entender isso, antes da gente mergulhar em outros, tá? Sobre mais dinheiro no seu bolso. Coloque no seu coração. Tecnologia, por exemplo, ela é sempre custo, não despesa. Se em pandemia você conseguiu cancelar alguma tecnologia, é sinal que você nunca deveria ter contratado. Então veja, lucratividade está na organização da sua empresa, da sua operação, para você já pensar no exponencial. Qual é o detalhe, Luciano, que você precisa para tornar seu escritório mais lucrativo? Interessante porque eu já refleti sobre isso, né? Para mim, o detalhe número 1 são pessoas, de verdade. Eu acho que você não chega a lugar nenhum em lucratividade sozinho. Mas refletindo sobre isso, vou trazer o Luciano para um tempo passado. Quando eu comecei, né? Luciano programador. Então veja, o Wallace era o meu cliente, ele me chamava e falava assim: Luciano, tem como você vir aqui? Eu falei: tem. Eu ia lá com o meu notebook, criava um robozinho, né? Um conversor que a gente chamava, e ele me pagava e ficava tudo muito bem. Então eu tive lucro até onde eu aguentava. Então o Luciano consegue fazer quantos conversores, né? Eu conseguia fazer X, é um patamar. Por isso que quando a gente explica aqui muito o que é lucro, tem a ver de verdade com aquilo que você quer no bolso também, tá? Eu poderia ter ficado assim por toda a minha vida. Eu tenho meu sócio chamado Pierre, ambos são programadores, então a gente tinha a capacidade máxima de X horas. A gente não consegue aumentar isso aí. Então quando a gente quer mais lucro, tem a ver com aquilo que você quer de verdade. Então a sua operação tá bom já ou não? Para onde você está indo? Lucro significa direção e não só dinheiro no teu bolso, tá? Então aqui que a pergunta do colega, né? Ó, o que eu preciso me tornar para ficar mais lucrativo? É de verdade você entender até onde você vai, até onde você pode, você que fez a pergunta para mim, e até onde a organização pode agora. A organização é um núcleo que você tem que entender até onde pode chegar. E de novo, pessoal, toda empresa tem que dar lucro, tá? Se a empresa não estiver dando lucro, todo mundo está correndo risco, do dono a qualquer camada que você queira estipular. Então, lucratividade, que é o tema de hoje, é algo muito importante para você deixar sadio o seu negócio, sadio a sua ação para um bom resultado. Beleza? Vamos então refletir aqui agora sobre a próxima pergunta. Luciano, qual que é a estratégia que pode te ajudar a aumentar seu faturamento sem aumentar seu custo operacional? Isso aqui também tem tudo a ver com o que a gente está refletindo, né? Vamos pensar sobre estratégia, né? Qual que é a estratégia para aumentar mais o seu lucro? Eu disse no início aqui do vídeo, o lucro, né? A estratégia está em você organizar pessoas. Na minha opinião, sempre. Essas pessoas têm que te dar mais lucro na organização, porque você pode contratar mais clientes com o mesmo time, beleza? Só que para mudar um pouco a ótica daquilo que eu já falei, para não ser repetitivo, quando você organiza o seu time, vamos trazer para a contabilidade aqui. Você tem lá 3 pessoas, como eu já disse, para 100. Vai sobrar tempo? Vai. Porque se você trabalhar por módulo de esteira, por módulo organizado, que é o que o escritório inteligente te ensina, nós ensinamos o contador a colocar a contabilidade em dia. Então, se você ainda não sabe como colocar a contabilidade em dia, eu te ensino.
Não importa o tamanho do seu cliente ou como é o seu cliente, nós ensinamos. Então veja, existe uma tecnologia que coloca a sua contabilidade em dia e ponto. Acabou. Você tem isso. E você está a um passo. Se você está no vídeo aqui, basta você ligar para o seu inteligente, entrar lá, preencher o form e você terá toda a educação para isso. Beleza, então você tem 3 pessoas, agora você consegue colocar os seus 100 clientes em dia e está sobrando tempo. Você tem 2 óticas aí, mais clientes para manter o mesmo time, ou você pode oferecer outras coisas com o mesmo time. Olha que coisa interessante. Então é o seguinte, ó, agora que você tem mais tempo, ao invés de você pensar assim, pô, Luciano, então vou mandar um colaborador embora, não. Você tem que buscar mais dinheiro agora com esse colaborador, que ele é ouro para você. Ele é rampado, ele tem a curva de aprendizado, ele está pronto para aderir a qualquer outra coisa. Está muito na moda para o contador fazer BPO financeiro. Então veja, às vezes você pode ter dentro da sua própria operação algo muito mais lucrativo. Vamos pensar aqui um pouquinho, ó. O seu cliente te paga R$ 1.000 para você fazer a contabilidade. Só que ele paga R$ 3.000 para ter uma mocinha lá que faz o financeiro para ele. Se você oferece R$ 1.000 para cuidar do BPO financeiro dele, para fazer o financeiro dele, ele olha para você e fala assim, quer dizer que eu te pago 1.000, tenho 3.000 como colaborador, vou te pagar 2.000 cheio. Você vai fazer minha contabilidade mais o meu financeiro? Ele vê isso como positividade. E pessoal, quem faria isso? Sua própria contabilidade. Por que ela faria isso? Porque ela não tem retrabalho. Se ela for fazer o financeiro, ela já fez a contabilidade. Se você tiver o escritório inteligente no seu time, como eu expliquei agora há pouco, você estaria uns passos muito fortes. Mais lucratividade. Você está cobrando 2 vezes do seu cliente a mesma coisa. Fez o financeiro, fez um financeiro de qualidade, fez um financeiro analítico, está por dentro do negócio do seu cliente, isso vai virar contabilidade em dia para você. Então, olha, é claro que você tem N situações de lucratividade, mas o que eu mais gosto de falar é olhe para dentro da sua operação. Pare de trabalhar errado. Pare de trabalhar a moda antiga. Pô, Luciano, mas a moda antiga sempre deu certo? Deu mesmo. E ainda dá. Só que você está perdendo dinheiro. Tem muito dinheiro parado aí. Beleza? Pegou aí a noção do todo? Por exemplo, seu departamento legal. Mesma coisa. Você pode vender certificado lá para ele. Pô, Luciano, mas certificado é um saco. Não, não é. Se você colocar na operação, você cria um fluxo de esteira. O certificado está vencendo lá, pede para o legal colocar isso. Você vai ganhar lucratividade sobre esse mundo. Pessoal, eu não vou entrar nessa via, talvez um próximo vídeo, tá? Mas veja, o que eu poderia falar para o próximo vídeo. Mas antes disso, lembre-se sempre, para você me ajudar mais, clica aqui, compartilha, se inscreve no canal, me ajude a ajudar mais, tá? Levando conteúdos ricos para o contador sempre descomplicar a ação para esse resultado. Mas, voltando aqui, que eu talvez faça um próximo vídeo, comente aqui no vídeo. Se você quer realmente saber qual que é o 4º nível da contabilidade, como é que dá para ganhar dinheiro com um todo, eu posso trazer aqui para vocês. Mas só para refletir, na minha opinião, o contador ele é um ecossistema mundial. Você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa que você possa imaginar. Não só contábil, fiscal, IDP e legal. Você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa. Eu falei uma ação aqui que é o BPO financeiro. Mas se te interessar, depois você, de novo, comente aqui que eu crie aí quais são as situações que você pode trazer como lucro para o seu negócio, tanto na via de upsell ou cross-sell. Bom, para a gente finalizar aqui, eu tenho uma última aderência aqui, né, das pessoas que me ajudam. E pessoal, você também, se você quiser mandar aí sempre essas perguntas poderosas, pode usar aqui o nosso próprio chatzinho, né? O comenta aqui ou então entra lá no Instagram, no Luciano Macari Oficial, mande uma pergunta lá, que é assim que a gente faz. A gente une o que as pessoas têm como dúvida e traz aqui para você. A última situação aqui que foi perguntado é, Luciano, eu estou deixando dinheiro na mesa por não entender o quê? Resumidamente falando, existe dinheiro na mesa? Olha, na minha singela opinião, todo empresário tem dinheiro na mesa. O que é dinheiro na mesa? O dinheiro tem 3 óticas aí, né? Ou ele está no teu bolso, ou ele está no bolso de alguém,
ou ele está na mesa. O dinheiro está assim movimentando na sua frente para que você tenha aderência para isso. Se o dinheiro não está no seu bolso, está onde? Vou dar um exemplo aqui sobre o dinheiro estar na mesa. Você é um empresário, contábil, e imagine que, parece loucura até o que eu vou falar, mas só para você entrar em refletir o que é dinheiro na mesa, tá passando ali, ó, dinheiro na mesa. Às vezes eu brinco, quando eu estou em palestra, eu falo assim, pessoal, quem quer ser meu sócio aqui? Levanta a mão, né? É uma brincadeira, claro. A maioria levanta e fala, ó, sócio desse doido no palco eu quero ser. E lá eu falo o seguinte, olha, eu vou abrir uma empresa de extintor. E quem quer ser meu sócio? Aí a galera baixa a mão e fala assim, ah, Luciano, extintor não, cara, eu sou contador, né? Contador não quer saber de ter extintor. Aí eu chego e começo. Pessoal, qual é a média de cliente que todo mundo tem aqui? Mais ou menos a média ali lá de 50, 80, né? Tem uma média ponderada aí da galera que está na tribo. Então eu pego e falo assim, vamos pegar um 100, só para entender o 100% da coisa. Você tem 100 clientes, tá? Quantos dos seus 100 clientes têm extintor dentro da empresa? Aí a galera começa a refletir. Bom, todos. Veja, quando você abre a sua empresa, você tem a vistoria do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem como obrigação colocar lá o extintor apropriado nos lugares X. Pois muito bem. Depois meio que acaba. Quantos extintores desse mundo vocês acham que estão vencidos? Aí imagine o contador ter uma regra de posicionamento, assim como o certificado digital vence. Imagine você ter também um fluxo de realocação de extintor. Pô, Luciano, mas aí você está viajando na pamonha. Eu só estou explicando para vocês o que é dinheiro na mesa. O dinheiro já está ali. É uma obrigação. Basta você ter um fluxo de aderência de extintor vencendo, fazer uma conexão aí com alguém que tem extintor mesmo e fazer essa ponte. Vocês entenderam o que é lucratividade? Vocês entenderam de verdade o que é dinheiro na mesa? E pessoal, contador, o que ele mais tem é dinheiro na mesa. Você tem várias oportunidades dentro da sua cadeia de clientes aí, várias real, que você tende a olhar e ver. Não sei porque eu não tinha pensado nisso antes. Eu trouxe algo que é o extintor, mas eu poderia pensar em qualquer outra coisa na vida. Vou dar um exemplo sobre oportunidade. Lembra das gráficas, pessoal? As gráficas. Eu lembro muito bem quando o governo lançou o XML, a nota fiscal eletrônica. Aí as gráficas tentaram entrar, né, no federal para não ter a nota fiscal eletrônica, que tinham 400 mil empregos de gráfica. 400 mil empregos de gráfica. Beleza, o que isso queria dizer? Que se a nota fiscal eletrônica entrasse, a gráfica ia falir, a gráfica ia quebrar. Esse era o ponto. Só que a gráfica quebrando, né? O que mais ela ia fazer? Porque quando você pensa, o que a gráfica faz? A gráfica faz papel, né? A gráfica faz essas coisinhas. Não, a gráfica vivia de talão de nota. A gráfica mesmo, a recorrência, era das empresas que precisavam de nota, todo mês pediam uma quantidade aí para execução de nota. Então veja, qual era o negócio da gráfica? Ela achava que era papel. Não, o negócio da gráfica era fazer nota. E para o contador, quando surgiu a nota fiscal eletrônica, foi uma oportunidade. O contador poderia ter contratado um programador e ter feito a emissão de nota. A gráfica poderia ter contratado um computador e pivotado o negócio dele. Todo mundo que tinha as notas que faziam naquela gráfica poderiam ter migrado para o eletrônico daquilo. Isso é dinheiro na mesa. Pessoal, eu espero ter somado aqui com vocês, tá? Falar de lucratividade é algo que me agrada muito, porque contador, quando ele olha para dentro, quando ele vê o lucro na empresa dele, com certeza ele consegue enxergar o lucro também para o cliente dele. Imagine um pouco daquilo que eu falei, o contador consultor realmente sentar com o cliente dele e falar assim, vem cá, vamos trocar uma ideia sobre lucro? Vamos trocar uma ideia sobre crescimento? Isso seria incrível e isso é incrível. Então, pessoal, nunca esqueça, se você está pronto para descomplicar, então bora, pessoal. Bora, let's go.